E aí, galera, tudo bem? Vamos falar hoje de reta numérica. Já conhecíamos a reta numérica. O que a gente fazia na reta numérica antes? Marcava os conjuntos dos números naturais e os conjuntos dos números inteiros. A reta numérica, ela é infinita. A gente já sabe que os números são infinitos, então a reta é infinita. O que a gente faz aqui no trabalho é só uma representação, só um pedacinho da reta. O que eu preciso lembrar? Que o zero é o marco inicial. Então, o zero vai dividir essa reta ao meio. O lado dos números positivos e o lado dos números negativos. Então, tudo que é para a direita é um número positivo. Tudo que é para a esquerda é um número negativo. E aí eu tenho aqui uma série de números para a gente encaixar nessa reta. E aí como é que eu encaixo esse número nessa reta? Eu quero representar o mais 2 nessa minha reta aqui. Eu tento dividir em partes iguais. Eu não estou usando régua, então não vai ficar 100% certinho. Mas o que eu vou fazer? Vou fingir que eu sei mais ou menos a divisão e vou tentar dividir em partes iguais. Então, começando daqui para a direita, porque ele é positivo. Então, de repente, aqui possa ser que seja o 1, mas quem eu quero é o mais 2. Pronto, já representei na minha reta. Agora, eu quero o mais 1 positivo. Já tenho o espacinho dele aqui, então, mais 1. Corta ele da minha reta. Menos 3 é negativo, então é para esse lado aqui. O que muita gente faz errado é que começa por aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Não, isso não pode. Se o zero é o marco inicial, eu começo do zero. Então, eu começo aqui menos 1, aqui menos 2 e aqui menos 3. Agora, menos 1. 0, menos 1. Vou deixar as frações para o final, porque as frações são mais difíceis na palavra. Dá mais trabalho, mais chatinho. Vou vir para cá para esse número decimal. Esse número é finito. Então, se ele começa com menos, ele está para lá, nos negativos. E ele começa com 2, então ele vai ficar perto do menos 2. Menos 2 está aqui, ó. Então, ele deve ficar mais ou menos aqui em cima, ó. Menos 2,3. Tá lá. Agora, aqui é uma dízima periódica, positivo. 1,6666666. Se começa com 1, fica perto do 1. 1,666. Por que eu deixei as frações para o final? Tem muita gente que acaba fazendo errado, porque olha assim, ó. Comecei com... E a fração, o numerador começou com 1. Então, eu venho aqui e coloco perto do 1. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque esse número aqui, ele está na forma fracionária. E a minha fração, ó, minha reta não tem forma fracionária. Então, eu preciso transformar essa fração para um número decimal, aí eu consigo fazer. Como eu faço essa transformação? Eu faço essa transformação armando a continha. Não é um quociente, não é uma divisão? Então, eu preciso fazer a continha de dividir, achar um número decimal aqui, e aí eu vou lá e encaixo na minha reta. A única coisa que eu sei é que é positivo, então tá para o lado de cá. Então, o que eu faço? Divido 1 por 4. Qual é o número na tabuada de 4 que dá 1? Não tem, né? Número 1 não vai chegar a 4, é um número muito pequeno. Então, eu uso a regra da divisão. Dou um 0 aqui e um 0, vírgula. Agora, que número vezes 4 que dá 10 ou que chega mais perto? Não tem 10, né? Então, só pode ser 2. 2 vezes 4 dá 8. Para chegar a 10, sobra 2. Não é continha de resto. Continha de resto eu fazia lá no 6º ano.
Agora eu prossigo. Dou mais um 0. Que número vezes 4 que dá 20? 5. Então, é 0,25. Eu vou encaixar pertinho aqui do 0, ó. O 1/4, porque ele é 0,25. A mesma coisa eu faço com 1/2, a mesma coisa eu faço com o 8/5. Pego 1 e divido por 2. Agora eu já sei que é muito pequeno, não dá para fazer. Então, é 0, 0, vírgula. Que número vezes 2 que dá 10? 5. Então, eu vou lá e encaixo perto do 0. Ele é negativo, então ele vem para cá. Ele é negativo, menos 1/2, que eu já sei que é 0,5. E só falta o 8/5. O 8/5 é positivo. 1 vezes 5 dá 5. Para chegar a 8 sobra 3. Não é conta de resto, então, vírgula 0. 6 vezes 5 dá 30, então é 0. Eu vou encaixar ele no 1,6. Ele é positivo, então ele está aqui, ó. Ele está aqui, no 1,6. Ele é o 8/5. E pronto, ó, eu tenho a minha reta toda pronta, com todos os números encaixados. Vale lembrar que quando eu tenho uma fração, é um quociente, eu tenho que fazer a divisão para poder colocar na reta. Facinho, né?